Boa noite, boa tarde, quase boa noite. São 5h29 e eu vou começar agora uma live. Oi, Adriana, seja bem-vinda. Hari, olá, olá. Boa noite, boa tarde, né, gente? Quase boa noite. Vamos começar agora essa live que tem o intuito... Boa tarde, Evelyn, Sam. Essa live que tem o objetivo de continuar esclarecendo vocês, pegar na mão de vocês e ajudar vocês a entenderem como funciona os meus atendimentos. Hoje eu tô falando aqui direto do meu consultório. Vocês viram que a live estava marcada para 5h15 da tarde, porque meu último paciente sairia aqui do consultório às 5. Mas, para vocês já começarem a entender a realidade, né, do fonoaudiólogo que atende bebês, o que acontece? A gente atende bebês e bebês têm imprevistos, né? Então, às vezes tá chorando, às vezes tem que trocar fralda, às vezes a mãe se atrasa um pouquinho, que é natural, né? Assim, pelo fato de ter um bebê em casa. Então, por tudo isso... Muitas vezes esse bebê vai chegar aqui atrasado, vai atrasar um pouquinho o atendimento. O que eu faço? O que eu priorizo? Começar meus atendimentos em ponto, né? Então eu começo meus atendimentos às 1h30 da tarde. Eu trabalho só à tarde, eu priorizei esse horário da tarde para trabalhar. Olá, Fono, Jéssica, Fernanda, Caton, Amanda, Charone, Andréia, Priscila, fonoaudióloga Maria Eduarda. Olá, sejam muito bem-vindas, viu? Maria, fono, Ana Maria. Então, o que eu priorizo? Começar meus atendimentos em ponto. A minha secretária sempre envia um lembrete, né, sobre as consultas para as mamães, porque temos que lembrar, são mães no puerpério, né? Então, tem consulta de pediatra, tem vacina, tem tanta coisa, né, na rotina de uma mãe. Então, sempre são feitos 2 lembretes, né? Um no dia anterior, outro no dia da consulta, para confirmar os horários de atendimento, né, do bebê, confirmar se essa mãe vai estar presente, confirmar o horário dos atendimentos, né? Então, isso a gente sempre faz para que a gente consiga tentar manter aqui uma agenda funcional, tá? Mas a gente tem que levar em consideração que existem imprevistos, né? Bebês adoecem, hoje eu tive uma desmarcação por adoecimento do bebê, né? Então, isso vai acontecer, tá? Mas um jeito da gente tentar controlar é mandar essas confirmações, né, diárias, um dia antes e no dia da consulta, confirmando o horário de atendimento, né, o que é necessário, né, e o que eu coloco de observação também nesse agendamento, né, minha secretária sempre manda o aviso de que não precisa trazer o bebê com muita fome, né, mesmo que eu vá avaliar a amamentação, não deixar o bebê com fome, porque senão o bebê fica muito irritado e aí eu não consigo avaliar padrão de mamada, né, e que esse bebê esteja mais ou menos dentro da rotininha de sono dele, né? Claro que não tem como a gente ficar ajustando a agenda de acordo com a rotina de sono de cada bebê, seria impossível. Mas a gente vai tentando, né, pedir aos pais para tentar manter o máximo possível a rotina do bebê, para que ele não chegue aqui no consultório estressado, cansado, irritado, e aí esse bebê não vai render também, né, durante a avaliação. Se o bebê mama mamadeira, eu peço para trazer a fórmula também, né? Para trazer a fórmula e o utensílio que ele usa, né? Seja mamadeira, seja colher dosadora, enfim. E aí a gente vai fazendo esses ajustes aqui durante a avaliação. O que eu priorizo quando a mamãe chega aqui no consultório, né? Começando lá da recepção, né? Eu tenho uma secretária, mas antes eu não tinha, né? Então essa mamãe chegava aqui e ficava esperando eu abrir a sala, ela ficava na recepção esperando eu abrir a sala para o atendimento. Essa comunicação com a mãe era feita toda via WhatsApp, online, né?
E hoje, graças a Deus, eu tenho uma secretária e ela faz toda essa comunicação com a mãe. E quando ela chega aqui, a gente oferece um café, um biscoitinho, um bolinho, um chá, uma água, o que ela precisar, lugar para trocar o bebê, né, enquanto ela aguarda. E eu priorizo tentar manter a agenda no horário, de acordo com a possibilidade. Claro que se a mamãe atrasou, né, o bebê chegou aqui, a mamãe tá com muita necessidade, né, de trabalhar a amamentação, esse bebê não tá pegando o peito e tudo, claro que eu não vou terminar a consulta dela antes, né, do horário, né, só porque ela chegou atrasada, ou quer dizer, em cima da hora do horário dela, sem ter acabado de ajustar a amamentação, de ajudar na amamentação, de fazer as orientações, claro que não, né. E aí, por isso que às vezes ocorrem alguns atrasinhos na agenda. E aí eu sempre peço à minha secretária para ir comunicando para as próximas mamães a previsão de atraso. Isso é uma coisa muito legal da gente fazer. Olha, como a gente trabalha com bebês, podem acontecer imprevistos, de atrasos, né? Então, o que eu peço é para a secretária ir comunicando. Olha, previsão de 15 minutos de atraso, previsão de 20 minutinhos de atraso, né? Para que essa mãe fique mais tranquila também para chegar aqui ao consultório, tá? Boa tarde, Lúcia. Boa tarde, Tatiane. E aí, ontem, gente, durante a live do Fabiano, né? Foi uma live super legal. Meu bebê tem 4 meses. Espera que nós vamos pegar as perguntas, tá, Tamires? O que aconteceu foram chegando muitas perguntas e aí depois eu não consigo ver as perguntas que estavam lá desde o início, né? Então eu peguei essas perguntas para eu responder hoje para vocês. Então eu vou falar um pouco aqui de como é essa rotina do consultório e respondendo as perguntas de vocês, né, concomitante, tá bom? Deixa eu começar por essa pergunta da Tamires aí. Minha bebê tem 4 meses, desde os 2 aguardo uma vaga com a fono local, com suspeita de frenectomia lingual. Probabilidade de fazer frenectomia, né, que é a cirurgia. Acha que a espera está prejudicando ela? Devo tentar uma consulta particular? Olha, Tamires, eu não sei qual a cidade que você mora, né? Eu não sei qual que é a condição aí, né? De você ser atendida antes, de você conseguir uma consulta particular. Mas se existe mesmo, né? Uma linguinha presa aí, né? E uma necessidade de frenotomia, o quanto antes essa frenotomia for realizada, melhor para o desenvolvimento do seu bebê, tá? Se ele tiver com dificuldades de mamar, dificuldades no ganho de peso, mais ainda, né? Então, o que a gente considera essencial? Que o bebê esteja mamando com efetividade, tá? Ganhando peso, que esse bebê esteja mamando sem fazer tanto esforço da musculatura, sem se cansar. E a gente tem que pensar, gente, quando a gente fala assim, mas ele tá conseguindo mamar bem, ele não tem sintoma nenhum. A gente tem que pensar que a parte respiratória também é um sintoma. Então, muitas vezes, esse bebê tá até mamando, ganhando peso, mas ele pode estar fazendo muito esforço da musculatura e a linguinha no repouso pode estar ficando baixa. Ontem, durante a live, eu falei, né, brevemente, mas vou retomar aqui. A língua no repouso tem que ficar no palato, acoplada no céu da boquinha, né? Céu da boca do bebê, desde o nascimento, né? Todos nós precisamos ficar com a língua alta, tá bom? Se essa língua tá baixa, né? E a mandíbula também tá baixa, acompanha, né? Essa boquinha, essa linguinha, então essa boquinha provavelmente vai ficar aberta ou entreaberta. Isso até faz parte do teste da linguinha que a gente vai conversar amanhã com a doutora Roberta Martinelli, tá? Mas essa boquinha provavelmente vai ficar aberta. Se essa boquinha tá ficando aberta, a gente tá favorecendo a respiração oral. E respiração oral é muito prejudicial, né, para todos nós, tá? Se a linguinha fica baixa, ela não acopla no céu da boca. O céu da boca é o chão do nosso nariz. Então, se esse céu da boca é a linguinha acoplada no céu da boca que vai gerar expansão desse palato, desse céu da boca, ou seja, da cavidade nasal também, tá? Então, e aí veda a boquinha, e aí o bebê precisa respirar pelo nariz e tem o desenvolvimento da cavidade nasal, tá? Então, se esse bebê tá respirando pela boquinha,
né, se essa língua tá baixa, quer dizer, ele pode começar a respirar pela boquinha, né? E esse crescimento da cavidade nasal, né, dos ossos da maxila aqui, ó, do palato, vão ficando também fechadinhos, né? Então atrapalha muito a respiração nasal, né? E se o bebê cresce em desarmonia, né, facial, mais probabilidade, né, de alterações oclusais também lá na frente e de virar um respirador oral crônico, né? Então, isso também tem que ser considerado quando a gente fala que a cirurgia da linguinha precisa ser feita o quanto antes, quando a gente vê alteração de função, tá? Então, a gente precisa também ver como é que tá essa posição da língua no repouso, porque isso também é sobre função, tá bom? Deu pra entender? Ô, Tamires, então, me fala aí se vocês entenderam, tá, gente? E se isso tá acontecendo, né? Se o seu bebê tá com essa dificuldade, é legal ele tentar a frenotomia, né? Se ele for realmente necessário, se foi bem avaliado, é necessário que essa frenotomia aconteça o quanto antes, né? Se realmente tá impactando na função, tá? Agora, gente, isso é uma recomendação que nós fonoaudiólogos fazemos, tá? A gente não decide momento de cirurgia, tá? Quem decide momento de cirurgia são os pais. Então, nos meus relatórios, sempre vem descrito ao final, né? Paciente, né? As características do frênulo, existe alteração do frênulo, provocando alteração dos movimentos da língua, das funções XXX, mas é importante destacar que a decisão pelo procedimento de frenotomia é totalmente da família, tá? Então, a gente não decide o momento que o paciente vai fazer. Eu posso orientar, falar o quanto antes, melhor. Mas você vai decidir quando o seu filho vai fazer, né? Então, um fonoaudiólogo, ele não pode falar, tem que fazer agora, né? Porque pensa, gente, você coagir uma família a fazer, influenciar a família a fazer, mesmo que ela tá insegura de fazer. É um procedimento, né? Se a pessoa faz com insegurança, depois ela pode virar e falar, eu só fiz porque a fono me pediu para fazer, né? E se essa família não tiver emocionalmente pronta para lidar com esse procedimento que é relativamente simples pode virar uma grande dor de cabeça, né? Então, a gente recomenda, a gente faz a nossa avaliação funcional e depois esse paciente vai passar, a gente vai encaminhar para o odontopediatra, a gente vai encaminhar o nosso relatório também para o pediatra, para o profissional que indicou a nossa avaliação, às vezes é o pediatra, às vezes é o fisioterapeuta, às vezes é a enfermeira, né, a doula, a consultora de amamentação que mandou para a nossa avaliação, porque quem avalia a função é o fonoaudiólogo, né? Então, eu considero que uma avaliação completa do frênulo da língua tem que passar pelo fonoaudiólogo, tá? Apesar de qualquer profissional da saúde poder realizar o teste da linguinha, eu considero essencial que passe pelo fonoaudiólogo por conta da avaliação da função. Quem avalia a função de língua é o fonoaudiólogo, tá? Então, uma avaliação completa tem que passar pelo fonoaudiólogo, tá bom? E a gente vai encaminhar para o odontopediatra para a conduta referente à frenotomia, caso o odontopediatra também, na sua avaliação, considere o melhor momento. Por quê, gente? Aí vão as questões cirúrgicas, né? Que o odontopediatra precisa avaliar também. História clínica do bebê, alguma alergia, o peso do bebê pode influenciar, né? Porque pela dose anestésica que dá na boquinha. Então, tudo isso precisa ser avaliado também pelo profissional que vai fazer a cirurgia, tá? Então, se o profissional que vai fazer a cirurgia não estiver de acordo de fazer a cirurgia, ele não vai fazer, tá? E é isso, né? A gente também precisa entender que é uma avaliação multidisciplinar e que a gente não tem poder de decisão total sobre isso, né? O que a gente faz é a nossa avaliação da função e dá o nosso parecer, tá? Então, isso tem que ficar bem claro, tá bom? Entendeu, Tamires? Obrigado. Devido aos estalos, também dormi com a boquinha, estalos.
e dormir com a boquinha e a linguinha assim mesmo, baixa, como mencionou, aberta. Pega peso normal, mama bem, começou o ronco no nariz. Pois é, as alterações elas vão se acumulando, né? Elas vão aparecendo ao longo do tempo, né? Então é importante o quanto antes, tá? Se você não tiver aí na sua cidade alguém que seja especializado, um fonoaudiólogo especializado no atendimento do bebê, para atender o seu bebê, pode fazer consulta online também, tá? Isso é importante a gente fazer, tá bom? É importante a gente frisar, né? Que tem muita gente que não tem acesso a um fonoaudiólogo especializado em sua cidade. Então, por isso, atendimento online funciona super bem nesses casos, tá bom, Tamires? Isso. Vai providenciar, né? Tô com um bebê de 4 meses, a Hari Elak. É assim mesmo que fala? Estou com um bebê de 4 meses com histórico de muitos refluxos. Realizou a cirurgia da língua antes de 1 mês, porém não fez acompanhamento logo após. Atualmente segue com hipotonia e é respirador oral, cialorreico. Pois é. Gente, a cirurgia por si só, ela não resolve, tá? A gente sabe que tem bebês que vão precisar de mais intervenção e bebês que vão precisar de pouca intervenção, que vão pegar um padrão bom e não vão ter uma disfunção oral associada. Mas muitas vezes com a linguinha presa, né, com a anquiloglossia, né, o nome técnico, mas com a linguinha presa, esse bebê vai fazer compensações, né, vai gerar uma disfunção oral, vai ter hipotonia, né, como é o caso do seu bebê, e aí precisa sim de ter o acompanhamento pós. O que eu considero? Pós-frenotomia, o bebê precisa passar pelo fonoaudiólogo. É o que eu considero importante. Por quê? Pra gente avaliar a função. Ver se esse bebê tá conseguindo mamar direitinho, colocar esse bebê pra mamar, entender como é que esse bebê tá mamando, se ele ainda tá fazendo compensações, corrigir, ver se essa musculatura tá ok, né? Se a musculatura tiver hipotônica ou hipertônica, esse bebê vai continuar mordendo o peito da mãe, por exemplo, né? Se o bebê tá com hipertonia, mandíbula travada, acabei de atender um bebezinho aqui, mandíbula super travada, muito retrognata, né? Então, o lábio inferior assim o tempo inteiro e o bebê mordendo o peito da mãe, travado. A musculatura, o masseter dele estava completamente tenso, mental tenso. Então, precisa de ajustar essa musculatura para o bebê mamar melhor, tá? Então, porque senão esse bebê, por exemplo, ele fez a frenotomia já tem 1 semana, né? Mas a musculatura não se ajusta sozinha, né? Muitas vezes. Então, muitas vezes vai precisar, sim, desse acompanhamento fonoaudiológico, tá? O que eu considero sempre passar pelo fonoaudiólogo depois da cirurgia, tá? É o que eu considero, pra gente poder avaliar essa função, avaliar essa amamentação, pra poder liberar esse bebê com segurança de que ele tá mamando bem, tá bom? Karen, uma paciente minha tem o frênulo curto, a Gabriela, né? Oi, Gabriela. Uma paciente minha tem o frênulo curto e orientei a família a realizar a frenotomia. Porém, a mãe informou que a físio disse que trabalhando postura e controle cervical, pode ser que o frênulo alongue. Gente, o frênulo não alonga, tá? É uma mucosa que não vai se alongar, tá? O tecido dela não se alonga, né? Então, desde que o frênulo seja realmente encurtado, né, seja um frênulo realmente alterado em sua fixação e esteja travando o movimento da língua, ele vai continuar travando o movimento da língua, né? Se fosse assim, os adultos iriam trabalhar no movimento e não teria adulto com a língua presa, né? Então, não faz sentido, né? O que você pode fazer, se você tiver um bom relacionamento, né, com essa físio, você enviar um áudio para ela explicando como é que funciona ou se colocando à disposição para vocês discutirem o caso, né? O que eu sempre faço aqui, teve uma orientação contraditória, a minha, teve uma orientação de pedir para esperar. Claro que, assim, o pai e a mãe têm o direito de acreditar em quem eles quiserem, né? Mas eu tenho que justificar a minha indicação, tá? Então, eu justifico a minha indicação, emito um relatório falando por que esse bebê deveria, né? Então, um relatório bem descrito, gente, é o que o Dr. Fabiano falou ontem, o pediatra, né? Quem não assistiu, assiste a live, tá? Vai ficar, por enquanto, tá lá no meu feed.
Então ele fala sobre isso, né? Um relatório bem feito, gente, traz segurança para os profissionais, né? Ele é o seu respaldo técnico, né? Então você coloca lá o que você avaliou e o que você notou de função alterada, né? De anatomia alterada, a pontuação do teste da linguinha, que a gente vai falar sobre ele amanhã com a doutora Roberta. E aí a pessoa faz a decisão dela, né? Eu acho, claro, gente, a nossa postura da língua tem muito a ver com a nossa postura global, né? Os nossos órgãos fonoarticulatórios, né? Os órgãos faciais, língua, lábio, mandíbula, bochecha, tudo tem a ver com a nossa postura corporal também, né? Tanto que o bebê mama com o corpo todo, né? Então, claro que tem a ver, né? Na minha intervenção, por exemplo, eu trabalho muito a postura do bebê, né? Só que falar que trabalhando postura e controle cervical, o frênulo vai se alongar, não tem o menor cabimento, tá? Então, a gente precisa pôr os pingos nos is, tá bom, Gabriela? Evelyn. Olá, Cecília, bem-vinda. Olá, minha filha está com 2 aninhos e está com atraso na fala. Está em acompanhamento com a fono. E pelo feedback... Peraí, está com 2 aninhos e está com atraso na fala, está em acompanhamento com a fono. E pelo feedback está evoluindo, mas ela entende tudo, todos os comandos. Então, Evelyn, tem até uma pergunta da minha caixinha de hoje que eu vou responder aqui, que fala sobre isso. Se a fono da fala, da linguagem, é diferente da fono que trabalha com bebês? Gente, são especialidades diferentes, tá? Quem trabalha com fala e linguagem, né, é o profissional especializado em linguagem, em fala e linguagem, tá? Na fono existem especialidades, né? Então, a minha especialidade é motricidade orofacial, né? Então, eu trabalho com tudo que envolve função oral, né? De amamentação, de sucção, de deglutição, de mastigação, de postura, né, dos músculos da face, né, de respirador oral. Então, tudo que tem a ver com a musculatura oral, com a motricidade, com a capacidade de mobilidade, de função oral, é o que eu trabalho. A gente sabe que a motricidade orofacial, ela tem que vir bem executada para que haja avanço da fala. E a gente sabe que um bebê que tenha a linguinha presa, por exemplo, né? Não é o que você está perguntando aqui, mas um bebê que tem a linguinha presa, ele pode... Até teve uma pergunta assim na live ontem. Ele pode ter dificuldade em produzir alguns sons da fala, tá? Porque na nossa fala, a nossa língua se movimenta para cima, para baixo, tem uns sons que sustentam mais lá em cima, né? Então, a gente precisa de uma língua que esteja trabalhando com eficiência. Mas ela não causa atraso de fala, né? Então, falar que a língua presa causa atraso de fala não é verdade, tá? Mas pode causar dificuldades na produção de alguns sons da fala. Então, a criança fala errado, né? Isso pode, tá? Então, esse atraso de fala, você está trabalhando com uma fono que trabalha em linguagem, com linguagem, né? Hoje em dia não é o que eu trabalho. Um bebê que entende tudo com 2 aninhos, mas não fala, realmente está em atraso de fala e realmente precisa de uma fono especialista em linguagem. E o que eu faço aqui é encaminhar, né? Porque é uma coisa que eu vou falar para vocês aqui durante todos esses dias, tipo, a gente se especializa, tá? Faz alguma coisa que você ame fazer. Não inventa de fazer tudo. Você é uma fono generalista. Gente, sinceramente, a gente acaba não fazendo tudo tão bem. Eu prefiro que a gente se especialize, se torne fera naquilo que a gente sabe fazer, né? Em algo específico, em uma área específica, que a gente tenha uma especialidade, né? E aí a gente vai se destacar naquilo, a gente vai focar os nossos cursos nisso, a nossa evolução naquilo, né? Então, eu sempre foquei, né, em dificuldades alimentares, né, em funções orais, né? Então, trabalho com amamentação desde antes de formar. Meus estágios já foram nisso, né, em neonatologia, em bebês. Já cheguei a trabalhar com dificuldades alimentares de adulto também, tenho formação nisso, fiz uma pós-graduação nisso também. Mas eu amo atender bebês, nunca me deixei
nunca deixei de me especializar nisso, e isso me torna hoje uma referência nesse tipo de atendimento. Então, se você quer se tornar uma referência, eu aconselho que você foque em uma coisa que você gosta de fazer, tá? Então, se a sua bebê tá com atraso na fala, ela precisa de uma fono mesmo, da linguagem, né? E se ela entende tudo, mas ainda não tá falando adequadamente, mais um motivo para ela continuar esse acompanhamento com a fono da linguagem, tá bom? Vocês estão conseguindo entender, gente, tudo que eu tô explicando? Deixa eu ver. Acabei de me formar em fono, a Rebeca Vitória. Acabei de me formar em fono na UFPB, olha que legal. Estou me formando em consultora de amamentação. Ainda não fiz pós em MO. Posso mesmo assim atuar nas disfunções orais? Pode, claro que pode. Claro que pode. Hoje em dia, gente, você não precisa de ter uma pós-graduação, que é um curso longo, um curso extenso, para você trabalhar. Se especializar na área é fazer cursos, né? Claro que a pós é super bem-vinda, super válida, né? Eu tenho pós, né, em disfagia adulta e neonatal, né, que é uma área da motricidade orofacial. Tenho especializações em neonatologia, várias, mas assim, especializações não, aperfeiçoamentos em neonatologia, mas a gente pode fazer cursos de aperfeiçoamento, tá? Então, é sobre isso que eu vou falar na Semana Fono Bebê, tá? Eu tenho algo a oferecer para vocês ao final da semana, né? Então, continuem comigo, porque eu vou oferecer algo que vai transformar a capacidade de vocês de atender bebês, né? Vai dar uma nova visão para vocês. É isso que eu tô tentando trazer aqui. E vai ser muito valioso, tá? Então, hoje em dia, muitas fonoaudiólogas começam a atender bebês com cursos, fazem cursos de atualização, de aperfeiçoamento, né? Para mentorias, né? Cursos, vão em congressos de amamentação e vão se especializando nesse tipo de atendimento, tá bom? Deixa eu ver, minha bebê... Respondido, Rebeca? Minha bebê tem... Sam perguntou, minha bebê tem 25 dias, fez frenotomia com 2 dias, mas sinto que ela só faz sucção não nutritiva. Tenho que complementar na mamadeira. Tenho medo de estar prejudicando ela com a mamadeira. Calma, primeiro você não tem que ficar com esse medo todo, né? Porque, afinal de contas, você tá se preocupando com o essencial, primeiro, que é alimentar o bebê, né? Se o seu bebê não tá conseguindo fazer sucções efetivas, você precisa arranjar uma forma de alimentá-lo. Mas não necessariamente essa forma de alimentá-lo é pelo uso da mamadeira. O que acontece com a mamadeira, gente? A mamadeira, ela tem um padrão, o padrão de sucção na mamadeira é muito mais simples, muito mais fácil, né? O bebê quase não faz esforço e um fluxo muito mais alto e contínuo do que o fluxo do peito, tá? O fluxo no peito, ele é assim, um pouco maior, um pouco menor, um pouco maior, um pouco menor, uma ejeção forte de leite, um pouco menor, um fluxo um pouco menor, outra ejeção, né? Então, nisso, o bebê vai aprendendo a ter esse controle aí do fluxo, ele vai entendendo que no peito é assim que funciona. Se ele vai para mamadeira, se esse bebê tá com dificuldade de mamar no peito, né? O peito, ele usa mais de 20 músculos para mamar, né? Então, é uma coordenação muito grande, um movimento maior, mais coordenado, que exige mais do bebê, tá? Por isso é um aprendizado. Quando ele vai para o fluxo fácil da mamadeira, que é contínuo, sempre o mesmo fluxo, numa sentada, ele enche a barriguinha fácil, rapidinho, ele vai, concordam comigo, que ele vai acabar preferindo a mamadeira. E a mamadeira trabalha menos a musculatura, né? E pode fazer o bebê se viciar naquele padrão de sucção mais fácil, mais simples ali. Então, quando ele vai para o peito, ele não consegue fazer uma sucção efetiva, né? Então, ele acaba desistindo do peito. É isso que pode acontecer, tá? Mas, é importante saber, tipo, se ele fez a frenotomia com 2 dias, mas você não foi orientado sobre a amamentação. Se ele faz só sucção não nutritiva, ele precisa ser avaliado pelo fonoaudiólogo para poder... ela, né? É minha bebê.
para que ela aprenda a sugar no peito, a mamar no peito, né? Então é o que eu falei ontem, o bebê nasce sabendo sugar, mas ele não nasce sabendo mamar no peito. É um aprendizado, tá? O bebê vai ficando cada vez mais expert em mamar, de acordo com o tanto que ele vai pro peito e vai aprendendo a sugar, né? De acordo com a necessidade dele, tá? Então se a gente facilita com a mamadeira logo de cara, esse bebê vai achar que o fácil é dali que vem meu leitinho. Eu não preciso de fazer toda aquela força no peito, tá? Então é isso que pode acontecer. Então procura uma profissional para te ajudar a pôr esse bebê para sugar com eficiência, tá? E aí, aconselho que seja fonoaudiólogo, porque é padrão de sucção. Se o bebê tá ruim para sugar, né, tá ruim para mamar no peito, ele precisa de fono, tá bom? Deixa eu ver. Doutora, meu filho, quando fala, a ponta da língua passa dos dentes. Assim, uma avaliação da fono me falou que seria um relaxamento do músculo da língua, que pode ocorrer por quadros de infecção de garganta. Então, não. Então, desconheço essa informação, tá, Ângela? O que a gente sabe é esse relaxamento do músculo da língua seria uma hipotonia, um tônus fraco, como um músculo fraco, né? Língua é puro músculo. Então, é como se esse músculo tivesse fraco e precisasse fazer uma musculação, tá? Então, precisa de acompanhamento fonoaudiológico para melhorar. Nem sempre o bebê fazer... o bebê não. Quase nunca, na verdade. Uma criança fazer assim significa língua presa, não, tá? Geralmente é hipotonia da língua mesmo. Fraqueza da língua e precisa ganhar força, pôr essa língua para trabalhar direitinho, tá bom? Quando era bebê... Ângela, quando era... Ah, tá, mesmo caso. Quando era bebê, tive dificuldade nas mamadas, ele mamava a cada 1 hora e tinha muita cólica, pois é. Precisa ser avaliado, tá? Eu aconselho a avaliação do fonoaudiólogo para ver o que tá acontecendo nessa boquinha. E aí, gente, ó, fala sobre laringomalácia. Anália, então, laringomalácia é quando o bebê, ele tem a laringe mais molinha do que deveria, né? Na verdade, todo bebê nasce com a laringe, né? A cartilagem é mais molinha do que do adulto, né? Da criança maior, enfim, isso ela vai ganhando mais firmeza. Só que alguns bebês nascem com ela muito molinha, né? E aí na hora que o bebê respira, né? Ela, como ela tá muito molinha, né? Ela fecha um pouquinho, né? E aí dá um estridor. Dá um barulhinho. Ih, é difícil de imitar, gente. Não sei imitar, tá? Mas faz um barulhinho. Tem laringomalácia que é fisiológica. Acontece muito em bebê prematuro, né? Pode acontecer muito em bebê prematuro, enfim. Mas mesmo bebês típicos eu já vi com laringomalácia. Então, tem laringomalácia que vai se resolver sozinho, não precisa fazer nada. Tem laringomalácia que vai ser mais perigosa, porque pode dar um fechamento ali e dar uma apneia, né? Então, o bebê pode ter um quadro assim de apneia, então precisa ser investigado. Eu costumo enviar pro otorrino para avaliação, para desencargo de consciência, né? Então, aí quando o otorrino fala que tá tudo bem, isso quando eu percebo que o bebê às vezes tá mais cansadinho, às vezes o bebê encordena um pouco mais para mamar, pode acontecer, e aí eu mando pro otorrino dar uma investigada, tá? Encaminho pro otorrino. Entendido, Anália? Bebê fazendo barulho e a fono já estava avaliando a frenotomia. Mas não pode ser feito. Não pode ser feito. Com laringomalácia, não. Geralmente não, né? Porque já tem um desabamento aqui, né? Já tem uma laringe mais molinha. E se você soltar esse freio na língua, essa laringomalácia pode estar associada a algum outro quadro também. Então tem que acompanhar, tá? Porque aí você solta o freno da língua e se essa língua também tiver uma hipotonia, né? Ela pode desabar e ali dificultar o padrão respiratório. Então não é aconselhável fazer, tá? Esperar, acompanhar o caso e tentar ajudar esse bebê a mamar melhor, tá? Meu menino tem 1 ano e 6 meses, ele tá atrasando na fala. Será que é por causa da epilepsia? Pode ser, né? Aí o neuro tem que avaliar, tá bom? E fazer um encaminhamento para fono também da linguagem, né?
mas precisa ser avaliado pelo neuro, tá bom? Pode gerar, sim, alguns atrasos no desenvolvimento, né? Mas o neuro que tem que avaliar, tá bom? Como é o procedimento cirúrgico? Precisa de internação? Não precisa de internação, tá, Mires? Nos bebês ainda é mais simples, tá bom? Nas crianças também pode ser feito no consultório do dentista, né? Então, a grande maioria dos bebês fazem consultório do odontopediatra, tá? O odontopediatra, que se especializa também nas frenotomias, né? Então, tem que ser alguém que saiba o que tá fazendo, né? Pra não sair fazendo piquezinho, né? Que é só mete a tesoura lá levemente e tira só a parte anterior. O frênulo pode ter uma camada mucosa que pode ter uma parte anterior e uma parte posterior. Então, vamos supor, tá aqui a língua, tá aqui o assoalho da boca. O frênulo pode ser um véuzinho assim, tá? Aí vem o cirurgião lá, o dentista, né? Enfim, e faz só um pique. Tira só aqui, tira só a parte anterior, dá um piquezinho aqui, libera um pouquinho essa parte, mas aqui atrás fica tudo preso ainda, prendendo esse movimento da língua. Então, não resolve, tá? E ainda essa cicatrização desse piquezinho que foi dado aqui pode piorar a situação, né? Dar uma fibrose ali e piorar a situação do bebê. Então, não libera a língua, né? Se for só o piquezinho. Então, tem que ser feito por um profissional que saiba o que tá fazendo, né? Então, o que esse profissional vai fazer? Geralmente é dado uma anestesia local, tá? A Luísa vai explicar isso mais pra gente, tá? Mas é feita uma anestesia local, anestesia com agulhinha mesmo, tá? No assoalho da boca, ao redor do frênulo, ali. E vai vir ou com a tesoura, ou bisturi, ou laser, né? Depende do instrumento que o profissional tem experiência. E vai retirar essa membrana, né? Vai fazer uma divulsão ali, né? Separar essa membrana das fibras da língua, não pode cortar fibra muscular, né? E aí, liberando esse movimento da língua, tá? Então, faz ali e automaticamente essa língua já sobe mais, tá? Explicando de maneira bem simples aqui pra vocês, tá, gente? Só que língua precisa de tônus, de sustentação, né? Então, aí, por isso, precisa passar pelo fonoaudiólogo, porque só liberar essa membraninha não é o suficiente, muitas vezes. A gente precisa trabalhar esse movimento da língua, tá? Muitas vezes, tá, gente? Cada caso é um caso. E aí, esse procedimento, geralmente é um procedimento super rapidinho. Acabou o procedimento, o odonto já põe o bebê pra mamar. Então, não tem nem contraindicação. Tipo assim, acabou de fazer cirurgia, não pode pôr pra mamar. Não, já põe pra mamar ali mesmo, tá? Pro bebê, pra mãe ficar mais tranquila também, né? Que muita mãe fica com medo. Será que meu bebê vai mamar depois da cirurgia? Tem muito bebê que vai ficar mais nervosinho, assim, mais irritadiço, né? Isso é de cada bebê, tá, gente? Assim como nós, cada um tem o seu jeito de encarar as situações, o bebezinho é a mesma coisa, tá? Então, e tem bebê que não. Foi como se nada tivesse acontecido, acabou de fazer o procedimento, já vai pro peito e vai mamar lindamente. Tem bebê que nem chora no procedimento. É isso. Engasga muito. Ai, meu Deus. Engasga muito quanto... não, tá. Esse aqui é do caso da anália, né? Bebê respirador oral, avaliação do fluxo nasal semanal quase todo obstruído. Mamadas rápidas e saída rápida do seio para respirar. Torcicolo congênito, estalos na mamada. Realmente, esse bebê precisa ser acompanhado, tá? Tem torcicolo congênito, também precisa do fisioterapeuta. Torcicolo, gente, é uma coisa que dá muita dificuldade para mamar. Então, a gente tem que saber avaliar também se o bebê tem sinais de torcicolo, né? A gente não dá diagnóstico de torcicolo, quem faz isso é o fisioterapeuta mesmo, mas a gente consegue avaliar se o bebê tem sinais de torcicolo ou de tensão, né, da cervical, porque aí o bebê trava tudo pra mamar, como eu disse, trava a mandíbula, trava tudo, e aí esse bebê não consegue mamar no padrão adequado. Tem dor, tem dificuldade pra mamar, tem dificuldade de pegar o peito, às vezes tem preferência de peito. Tem várias coisas, tá? Isso eu vou falar no meu curso. Dando um spoiler aqui, né? Mas a gente precisa saber avaliar os sinais e fazer o encaminhamento, tá? Exato, da linguinha, avaliar o fluxo nasal. Meu bebê tem 7 semanas, mama bem, está com ganho de peso ok, faz barulho para dormir.
às vezes parece que está perdendo o fôlego, faz um barulho tipo porquinho e acaba acordando o tempo todo. Então, tem que avaliar, principalmente por esse acordando o tempo todo, né? Às vezes você tá, é o que eu falei ontem, às vezes o bebê você acha que ele tá mamando super bem, tá com ganho de peso ok, mas às vezes o bebê tá compensando musculatura, tá trabalhando compensado, com esforço para conseguir tirar leite do peito, né? Tem que avaliar para saber exatamente o que tá acontecendo com o seu bebê. Esse barulho tipo porquinho, tem que entender. E acaba acordando o tempo todo. Pois é, bebê que não mama bem, não dorme bem, né? Mas tem outros motivos também, comportamentais, de rotina, que fazem o bebê não dormir bem. E depende também do que você tá esperando, de expectativa para um bebê de 7 semanas, né? Do que seria dormir bem. Os despertares noturnos que podem acontecer, que vão acontecer durante muito tempo ainda. Então tem que avaliar direitinho para você ser bem orientada, tá, Paula? A Jata disse que é palato mole, não sei exatamente o que ela quis dizer. Pediu para procurar fono, parece a língua retraída. Procure fono, Paula, é adequado mesmo, tá? Como é na recuperação, a Tamiris perguntou, é isso que eu falei. Tem bebê que fica super irritado, vai custar pra mamar, assim, vai ficar mais irritadiço, vai ficar estranhando o peito num primeiro momento, mas todos vão mamar. eles vão se ajustando, tá? Depende da mãe tá bem tranquila, né? Do pai tá bem tranquilo, dessa mãe tá sendo apoiada ali pra poder apoiar esse bebê também. Bastante colinho, aconchego, colocar no peito, deixar sentir o cheirinho do peito da mãe, se aproximando, ficar ali, contato pele a pele, que esse bebê vai se acalmando e consegue pegar o peito, tá bom? Recuperação é bem tranquila. E aí, na grande maioria das vezes, tá? Esse bebê, eu costumo pedir pro bebê, bebezinhos vêm com 24 horas pós-procedimento, tá? 24 até no máximo 48 horas pós-procedimento, esses bebês vêm pra minha avaliação pós-frenotomia, né? Já aconteceu também de às vezes eu participar do procedimento cirúrgico junto com a odontopediatra, né? Pra logo em seguida eu colocar o bebê no peito pra mamar, pra ajudar essa mãe na pega e posicionamento, nos ajustes necessários, nas orientações necessárias para essa mãe seguir calminha nesse pós-cirúrgico. Mas não é rotina não, tá, gente? Não tem como ser rotina ficar lá no consultório do odontopediatra, não. Vou continuar na lavagem das áreas, em massagens. Deixa eu ver quem mais. Meu filho tem traqueostomia e se alimenta por sonda, mas está fazendo introdução pela mamadeira. A fono fala que ele tem boa sucção, mas ele engasga um pouco. Ela fala que é normal. Tomar muito cuidado, né? Traqueostomia um filho, é bebê? Não, é criança. Com qual idade? Eu não sei. Não tem aqui a idade desse, não. Então, tem que avaliar muito bem esse caso. Engasgar depende do tipo de engasgo, né? Na verdade, esse bebê tem alteração sensorial, né? Ele tá, né, pra deglutição, pra sentir o líquido, né, descendo pela boquinha. Na verdade, não tem que descer, tem que fazer a deglutição, né? Tem que ter controle oral, então tem que trabalhar bastante controle oral, trabalhar o sensorial, né? Pra esse bebê conseguir deglutir em segurança e fazer essa introdução dos alimentos de acordo com a consistência alimentar mais segura para ele, né? Tem que ver como é que tá essa introdução da mamadeira, qual tipo de mamadeira, qual tipo de bico, qual a consistência desse alimento que vai na mamadeira, né? Como é que tá sendo esse acompanhamento aí desse bebê a partir do momento que ele tá deglutindo, né? Então a gente tem que ver se realmente está sendo segura essa deglutição, tá? Porque o bebê pode ter broncoaspiração, a criança, né? Também, não sei a idade do seu filho, né? É o Henrique, né? Tem que ver se esse bebê tá fazendo isso de modo seguro. Tem que ser acompanhado padrão respiratório, condição pulmonar, né? Seu filho precisa de um acompanhamento seguro disso, de preferência junto com o fisioterapeuta também.
caso de bebê com 4 meses, anquiloglossia, quando nasceu já fez frenotomia na maternidade. Mama muitas vezes, descobriu agora que tem cardiopatia congênita. Neste caso ele cansa mais. Com certeza, cansa mais. E vai mamar mais. Ele tem um gasto de energia grande, né? E mamar gera esforço. Então tem que ser acompanhado para que isso aconteça da maneira mais funcional, com menos esforço, né? E ganho de energia, com mais ganho de energia, tá bom? Isso tem que ser acompanhado direitinho pelo fonoaudiólogo, tá? Vamos lá, gente. Vou agora responder as perguntas que ficaram ontem da live, tá? Espero ter respondido todo mundo aqui. O Henrique disse que tem 4 meses. É verdade, Henrique. Então, precisa ser muito bem acompanhado, tá, Henrique? Já aconteceu de bebê chegar aqui com o quadro como o do seu filho, e já estava sendo introduzida a alimentação e eu vi que esse bebê estava broncoaspirando, então eu tive que suspender imediatamente e orientar a mãe, e seguimos na estimulação sensorial. Então vamos lá, a Thalita Brito, não sei se ela tá aí hoje, mas ela estava ontem na live. Ela falou: amamento fórmula e peito, mas leite do peito é fraco. Devo continuar com o peito? O leite do peito não é fraco, tá, Thalita? Nunca. O leite do peito não é fraco. O leite do peito, ele foi feito para o seu bebê, né? O único leite que é feito exclusivamente para o nosso bebê é o nosso mesmo, que sai do nosso peito, tá? Então ele foi feito para atender as necessidades do nosso bebê. O que acontece é que às vezes a produção está baixa, porque você amamenta a fórmula, talvez por algum dispositivo, mamadeira, copinho, o que for. E aí nesses momentos o seu bebê não estimula o seu peito. O que estimula a produção de leite é o bebê sugando no peito. Então se esse bebê não tá indo pro peito em alguns horários, né, tá indo pra fórmula em alguns horários, ele tá deixando de estimular o seu peito em alguns horários e sua produção de leite pode cair. Então o que pode estar acontecendo é queda da sua produção de leite. E aí a gente tem que trabalhar ordenha desse leite, né? Ordenhar, protocolo de ordenha para melhorar a sua produção de leite. Às vezes tirar esse dispositivo da mamadeira, porque faz o seu bebê não querer mamar o peito, como eu já expliquei aqui agora no início. E aí pode acontecer o desmame precoce, né? Então temos que avaliar. Devo continuar o peito? Se for do seu desejo, será excelente para o seu bebê, tá? Só que aí precisa fazer isso. Protocolo de ordenha, né? Avaliar como é que tá a sua produção de leite, fazer um acompanhamento aí certinho, fazer protocolo de ordenha para proteger a sua produção de leite, para aumentar a sua produção de leite, né? E retirar o dispositivo de mamadeira que possa causar confusão de bicos, para o seu bebê começar a entender novamente que o seu peito é fonte de alimento para ele, né? Porque senão ele começa a achar que vem só da mamadeira ali, tá? Enfermeira Fabiola Zanetti falou muito indicativo de cirurgia desnecessária, muita indicação de cirurgia desnecessária. A língua presa por si só não é indicativo de frenectomia. Devemos avaliar a amamentação em conjunto, com toda certeza, né? Se alguém indica frenotomia sem fazer avaliação de função, realmente essa pessoa tá fazendo errado, né? Não tá entendendo o rolê, né? A gente precisa entender de amamentação para trabalhar com bebês. Não tem jeito, a gente tem que entender muito bem de amamentação, tá? E não é fácil, exige muito da gente, tá? E tem que avaliar. Se tiver alteração anatômica, sem alteração de função, não tem indicação de cirurgia, né? Tem que ter alteração de função pra gente poder indicar a cirurgia de retirada do freno, tá? Tem que estar impactando nos movimentos da língua. A Julie Hellman ontem estava na live
Julie, se você não está aqui agora, estou te respondendo. Avisem pra Julie. Moro nos Estados Unidos, aqui tudo é muito diferente. Fico insegura com algumas recomendações. Eu imagino, Julie, eu atendo algumas mamães daí. Cada lugar que eu atendo daí, e da Europa, do Brasil, e de vários lugares, a orientação sempre é muito diferente, tá? Você pode buscar uma segunda opinião, você pode buscar atendimento online com uma fono especializada aqui do Brasil, né? E pode receber as orientações certas, né? Como muitas mamães daí fazem, tá? Então procura um profissional especializado para te ajudar com essas dificuldades. Porque realmente, é o que eu falo, informações na internet a gente acha de tudo quanto é jeito. A gente precisa se certificar de que as orientações que foram passadas pra gente tem realmente embasamento científico, tá? A Lele Barra falou, meu bebê tá só no peito, nem sei o que dar a ele. Vou deixar na creche com 6 meses, ele está com 2 meses. Quando devo começar a dar outro leite para ele acostumar? Você pode nunca precisar dar outro leite, você pode dar o seu próprio leite. Você precisa receber a orientação de como fazer a ordenha segura do seu leite e armazenamento seguro do seu leite. Porque aí você pode começar a fazer esse armazenamento do seu leite, fazer esse estoque, né, de leite congelado, para você ofertar o seu próprio leite para o seu bebê num dispositivo seguro também, quando você estiver no trabalho. Pode ser colher dosadora, pode ser copo 360, pode ser copo aberto, tá bom? Então, procure essa orientação bem antes de você voltar ao trabalho, para dar tempo de você assimilar as informações, aprender como ordenhar, aprender como estocar o leite e fazendo o seu estoque com segurança. Não vai fazer isso faltando uma semana para voltar ao trabalho, porque pode ser difícil do seu bebê pegar algum outro dispositivo, né? Porque já que ele mama só peito, então ele precisa de um tempo para aprender, né? Tudo que o bebê põe na boquinha ele vai ter que aprender a usar, tá bom? Seja copo, seja colher dosadora, seja copo 360, o que for, ele vai precisar aprender a usar. Então você precisa de um tempo para o seu bebê poder aprender, tá? E para o cuidador também aprender como ofertar. Morgana, como saber se devo ir ou não na fonoaudióloga? Então, se você tá sentindo alguma dificuldade para o seu bebê mamar, para o seu bebê sugar na mamadeira, para o seu bebê se alimentar, vá ao fonoaudiólogo. Você tá sentindo o seu bebê que tá com a boquinha aberta, ou seja, surgiu uma pulguinha atrás da orelha, é o primeiro sinal de que você precisa procurar um fonoaudiólogo. Você não precisa de passar por nenhum outro especialista antes de ir no fono, tá? Você pode ir direto no fono, tá bom? Fono especializado. Meu bebê foi identificado com a língua presa no momento que nasceu pelo próprio pediatra, mas resolveu na hora. Mesmo assim, precisa ir ao fono para fazer algo pós-recém-nascido, pós-RN? A Gisele Gava estava ontem na live, não sei se está aqui, mas tô te respondendo, viu, Gisele? Então, o próprio pediatra resolveu fazer na frenotomia, foi isso? Mesmo assim precisa ir na fono? Então, eu aconselho para fazer uma avaliação da função. A gente vê muito bebezinho que passa pela frenotomia, não passa pelo fonoaudiólogo para avaliar como é que tá a função depois, e esse bebê acaba tendo dificuldades para mamar, dificuldades no movimento da língua, muitas vezes tem que voltar, repetir, fazer o procedimento de novo, porque essa língua estava acostumada a ficar baixa. Se ela não ganha tônus, não ganha mobilidade, não ganha movimento, essa língua não aprende a ficar lá em cima, esse bebê vai continuar com dificuldade, tá? Então, eu recomendo muitíssimo. A Marli Neves. Marli, tô te respondendo aqui, tá? A Marli perguntou, boa noite, sou de Salvador, Bahia. Que gracinha. Pode dar leite de fórmula pro bebê de 2 meses de idade? Pode, até para recém-nascido, até prematuro recebe fórmula, se necessário, né? Então a gente tem que investigar se vai ter necessidade de dar, né? Se é um caso que você não pode amamentar, que você escolheu não amamentar mais, né? Tudo isso precisa ser avaliado. E aí quem faz a prescrição de fórmula é o pediatra, tá? Então aí tem que consultar o pediatra do seu bebê, tá bom?
Tati Dantas, psicomotricista. Tati, tô aqui respondendo sua pergunta. Se você não tá na live, gente, manda pra ela. Eu tô respondendo. Por qual pós você me orienta a começar para atender bebês? Então, é o que eu falei, não necessariamente precisa de uma pós, precisa de curso. Eu acho que precisa de bastante curso, de se aperfeiçoar, de estudar bastante. Eu acho, tá? Pós não necessariamente, mas é legal também. E aí, o que eu aconselho? A minha pós foi em disfagia neonatal. Então, eu fiz uma pós em disfagia neonatal com aperfeiçoamento em neonatologia, tá? Foi a que eu fiz. Você pode fazer uma pós em neonatal, em disfagia, em motricidade oral, tá? São as pós que eu sei que existem, assim, mais voltadas para essa área, tá bom? Marli Neves também perguntou... Ela mama, mas continua chorando, aí meu esposo dá o leite. Pode dar o leite da fórmula por conta própria? Então, melhor levar no pediatra, porque ele vai te prescrever o volume adequado de fórmula, né? Porque não é simplesmente pegar uma mamadeirona de 90 ml e dar pro seu bebê, né? A gente tem que saber quanto esse seu bebê vai tolerar. E se é só complementação também, você não pode dar muita fórmula, né? Porque senão ele enche a barriguinha e não vai querer mamar peito. Então, tudo isso tem que ser estudado pelo pediatra, tá bom? E qual a fórmula também adequada pro seu bebê, né? Thalita Brito Bornelli, amamento fórmula... esse aqui eu já fiz, já olhei. Queria amamentar... A Júlia perguntou, queria amamentar minha bebê, mas assim que ela nasceu, deram uma mamadeira de fórmula, meu leite demorou a descer e eles obrigando a dar fórmula pro bebê. Minha bebê não pegou o peito de jeito nenhum. Isso acontece demais e prejudica demais. Muitos casos assim no consultório, muitos casos que não foi possível reverter porque não respeitaram o tempo do bebê de aprendizado. Então, assim, gente, estudem sobre amamentação. Façam consultoria de amamentação pré-natal, é essencial, tá? Pra você se empoderar de informação. Eu sei que é num momento super frágil ali, né? Que às vezes você tá ali tão vulnerável e falam o que você tem que fazer, falam que é protocolo e você vai e faz. Mas quanto mais as mães se prepararem e exigirem ali no momento, né, que o neném nasce, que o atendimento seja pró-amamentação, mais os hospitais vão ter que ir se adequando a esse tipo de orientação totalmente equivocada, né? Informação é o caminho, né? Então não tem outro jeito. Ai, meu Deus, tem a língua presa, o que fazer? Se a língua está realmente presa, se o frênulo está realmente impactando no movimento da língua, o adequado é fazer a cirurgia para retirada do frênulo, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Letícia F. Pote. Eu quero aprender com você, doutora Karen, a fazer o teste da linguinha. Letícia! Gente, não sei se a Letícia tá aqui. A Letícia tava na live ontem. Letícia, vou te falar aqui, minha filha. Vamos aprender juntas. Tô aqui pra te ajudar. Com toda certeza vai ser um prazer ter você. Dando spoiler mais uma vez aqui. Vai ser um prazer ter você no meu curso, né? E o meu curso vem aí pra te ajudar, te dar segurança e eficiência no seu atendimento de bebês, fazer um teste da linguinha bem feito, completo e responsável para ajudar muitos bebês. Aguarde quarta-feira. Doutora Amanda Larice, minha bebê não sabia fazer o canolamento da língua. Com as sessões de fono ela melhorou. É isso que acontece, né? Não sabia fazer, teve que ganhar esse movimento, tônus de língua, então super necessário, né, fazer as sessões nesse caso, né, para o bebê aprender a mamar adequadamente. Cibele Zaki, eu sou fono, trabalho no Hospital Municipal aqui de Itapira, na maternidade. Que legal, Cibele. Banco de leite e neonatal, faço teste da linguinha e atendo bebês há 20 anos e amo. Ah, que lindo, Cibele, tamo junto. Eu amo também. Também trabalhei muito tempo na maternidade, neonatal.
muito legal mesmo. E é um trabalho realmente muito grandioso, né? Então, se vocês querem se juntar a mim e a Cibele, né, nesse tipo de atendimento, se vocês gostam, têm vocação, fiquem na Semana Fono Bebê, tá bom? Doutora, como fazer quando o bico do seio ainda está pra dentro? Estou com 32 semanas de gestação? Irlanes Braga, que perguntou isso. Não faça nada, Irlanes. Não tem que preparar seio antes do bebê nascer, tá? Esse bico, nem sempre o bico plano vai ser um problema para o bebê pegar o peito, tá? E se tiver alguma dificuldade, chame um profissional especializado em amamentação para te ajudar, tá? Cuidado com os bicos de silicone, que são oferecidos assim que o bebê nasce na maternidade. E não se preocupe com isso agora. 32 semanas de gestação, a gente tem que fazer nada de preparo de seio na gestação. Nada, tá bom? Relaxa. Minha bebê tem 1 ano e 6 meses, não fala nada. Será que é língua presa? Gente, é o que eu falei. A Amanda perguntou. Língua presa não dá atraso de fala, tá? Não existe nenhuma evidência sobre isso, nada que justifique isso até o momento, até 2024. O que a gente sabe é que pode causar alterações de alguns sons da fala, mas não atraso de fala, tá bom? Tainara Oliveira. Cara, um bebê que conheço fez gastrostomia porque não se alimentava. Quando viu, era a língua presa. Gente, eu já atendi um caso de um bebê de 7 meses que não se alimentava e o gastro já tinha mandado para endoscopia, já tinha prescrito várias medicações e o bebê só piorando, foi ficando com uma aversão oral, né? Uma experiência oral terrível. Endoscopia super invasiva, né? Um bebê de 6, 7 meses. E aí depois a mãe veio pra mim, era realmente uma linguinha presa. O bebê fez a cirurgia, fez a reabilitação, aprendeu a alimentar, né? Mastigar, deglutir. E essa bebezinha passou a comer de tudo, né? Claro que não foi da noite pro dia. Teve um longo trabalho aí, ela tinha uma aversão oral. Poderia ter sido evitado. Mas a prescrição medicamentosa veio antes de encaminhar para fono, né? Tá aí um grande problema que a gente ainda enfrenta. Vamos vencendo. A Tainá Souza, fono. Ai, Tainá, que linda. Não sei se ela tá aqui agora, não sei. Mas, gente, a Tainá foi minha aluna de supervisão. Ela escreveu que sou fonoaudióloga e já fui supervisionada pela Karen. Quero muito fazer o curso completo. Tainá, vem comigo. Vem comigo. Que linda. Ela é uma fono super competente, uma gracinha o trabalho dela. Maravilhoso. Obrigada, viu, Tainá? Karen, qual... não, esse aqui já foi... Fazer o pique... Ai, meu Deus, teve uma pergunta aqui. Fono faz o pique na língua? O Thiago Bauer perguntou. Não, fono não faz pique nenhum. Quem faz a cirurgia de frenotomia, que não deve ser o pique, é o odontopediatra. Alguns otorrinos fazem também, tá? Já vi otorrino fazendo super bem aqui na minha cidade. Mas o profissional de referência é o odontopediatra, tá bom? Fono não faz cirurgia, não. A gente avalia para indicar a necessidade de cirurgia. É isso, pessoal. Mais alguma pergunta que ficou aqui? Eu não sei se tem mais perguntas que eu não respondi. Esse ronco... Tá, a Miriam perguntou, será que esse ronco tem a ver com frenectomia? Qual que é o caso mesmo, tá, Miriam? Espera aí, deixa eu lembrar. Não lembro qual que era o caso da Tamires agora, foi tanto caso. Peraí. Ronco tem a ver com frenotomia? Como assim? Gente, peraí. Fazer a frenotomia não gera ronco no bebê, se é isso que você tá perguntando.
tá? Foi a da laringomalácia? Não me lembro. Enfim, não tô sabendo aqui agora. Gente, eu acho que é isso. Acho que eu respondi todas as perguntas. Ah, não. A PNA Chazeno. Meu bebê tem 9 meses e os dentes deles estão me machucando muito no peito, né? Eu preciso que ele pegue a mamadeira. Por conta desse morder o peito? Pois é, gente, isso pode acontecer, tá? A partir do momento do nascimento dos dentinhos, é claro, quando os dentinhos estão nascendo, o bebê vai pegar tudo que ele vê pela frente e vai morder, vai coçar dente, isso vai acontecer, tá? Quando isso acontece no peito, o que eu aconselho fazer, né? O bebê lê a nossa face, mostra pra ele que doeu, né? É uma coisa que eu costumo orientar e que eu fiz inclusive com meu filho. Mostra pra ele que doeu, tira ele do peito, gentilmente, conversa com ele, fala, filho, tá doendo assim? Não, volta ele pro peito, até ele ir entendendo que quando morde, dói, tá? Gentilmente, gente, é isso, tá? Então é isso que eu costumo orientar, os bebês entendem, tá? Então isso funciona com a grande maioria das mães que eu oriento aqui e funcionou com o meu filho também, tá bom? Então não é motivo para tirar do peito e dar mamadeira só por causa disso. Mas se você estiver querendo dar a mamadeira, aí já é diferente, tá? A amamentação tem que ser boa pro bebê e pra mãe, sempre, né? Eu sou super pró amamentação, mas a gente sempre tem que entender contextos de família. Então uma coisa que hoje perguntaram, agora eu tô lembrando aqui uma pergunta da caixinha, era sobre isso, uma fono falando que uma estudante, né, que acabou de se formar, muito insegura para atender a família. Gente, quando a gente vai atender a família, quando a família chega aqui no consultório, uma das primeiras coisas que eu pergunto, né, pra mãe, primeiro eu deixo ela falar, né, pergunto se tá tudo bem, ela senta, eu a acolho, eu a escuto, né, então é importante a gente ter aquela escuta ativa, não é uma escuta que fica interrompendo o tempo todo, com aquele ar de investigação o tempo todo, desde o momento que entra no seu consultório, né, então a gente precisa olhar para essa mãe com amor, né, com acolhimento e escutar o que essa mãe tem para falar. Muitas vezes ela tá cheia de coisa para desabafar, tá? E ao final, né, dessa escuta, né, de acolhimento, é legal você perguntar qual é o seu objetivo aqui, né? Porque muitas vezes a mãe chega, tá amamentando, mas tá reclamando tanto da amamentação, tá tão chateada, e às vezes ela tá vivendo isso não porque ela não quer amamentar. Você olha pra ela e pensa, essa mãe não tá querendo mais amamentar, mas muitas vezes é porque ela tá tão sobrecarregada e às vezes sem apoio, sem informação adequada, ou sentindo tanta dor e não foi orientada da maneira certa, que ela tá quase desistindo, né? Então é um momento da gente escutar também, tá? A gente vai percebendo, né, o que essa mãe realmente quer e a gente tem que acolher qual que seja a decisão da mãe. Né? Porque a gente fala de amamentação, trabalha com amamentação, defende a amamentação, que a gente deve coagir uma mãe, né? A ponto de falar, não, você tem que amamentar, né? A gente tem que mostrar todos os benefícios e todas as possibilidades de ajudar essa mãe, né? Mas nunca ser invasivo a ponto de ficar julgando essa mãe, né? Julgar a escolha dela ou de obrigá-la a amamentar, falar, não, tem que ser assim, deixar essa mãe se sentindo culpada, né? Então é muito importante a gente perguntar qual é o seu objetivo, o que você quer mesmo, você quer amamentar, né? Deixar essa mãe desabafar mesmo o que ela tá... Aí se ela falar, não quero amamentar, você precisa entender os motivos dela, né? Então você fala, me conta mais, o que te levou a essa decisão, né? E escutar, gente, não é porque a gente trabalha com amamentação que todos os casos vão ser sucesso, pelo contrário, tá? Tô aqui pra te amparar, você fonoaudióloga, que tá aí pensando que todos os casos têm que ser sucesso. Ninguém tem só caso de sucesso, tá, gente? Quem dera, na verdade, a gente tem muito caso desafiador, muito caso que a gente não vai ter sucesso, assim, sabe? Depende do que você chama de sucesso. Mas, por exemplo, uma mãe que sai daqui tranquila, bem resolvida,
né, com a escolha dela, e tudo pra mim é um sucesso, né? Mamãe que sai com uma amamentação mista, né? Ai, dá pra amamentar no peito, mas também tem que complementar com a mamadeira, e quero que seja na mamadeira, e tá tudo bem, e vai seguir assim. Se ela tá feliz com a decisão dela e você pode ajudar de alguma forma, você acolheu a decisão dela e orientou, né, pra ela fazer isso da melhor forma, isso é um caso de sucesso, né? Então a gente também tem que entender que trabalhar com amamentação é lidar com casos desafiadores, casos que muitas vezes a gente não vai achar a solução logo de cara, casos que a gente vai ficar com a pulguinha atrás da orelha, que a gente vai precisar encaminhar para outros profissionais, pro fisioterapeuta, pro pediatra, pro neuro, várias coisas acontecem no consultório, gente, tá? Bebê que não pega padrão de sucção de jeito nenhum, e você vai avaliar o desenvolvimento, você vê que tem um atraso, uma resposta inadequada, e que muitas vezes você precisa encaminhar pro neuro, né? E aí essa maneira de falar isso pra mãe tem que ser muito cautelosa, né? A gente precisa muitas vezes discutir isso primeiro com o pediatra, deixar que o pediatra avalie também primeiro, para depois a gente tomar uma decisão. Não é sair falando assim, qualquer coisa que a gente pensa, né? Qualquer coisa que a gente suspeita, né? Mas também não omitir informação, tá? Encaminhar para avaliação e muitas vezes dizer, e mesmo que seja um caso simplesmente de dificuldade da amamentação, tá? Muitas vezes não vai ser um caso de língua presa, vai ter uma disfunção oral, mas tem outras suspeitas, às vezes tem uma suspeita de refluxo, uma suspeita de APLV, uma suspeita de torcicolo, né? Às vezes é um bebê que tá com muita dificuldade no ganho de peso, é um bebê que de repente para de sugar do nada, e a gente vai ver esse bebê tá com sintoma gripal, vários casos. Ai não, vamos ter que discutir isso com o pediatra, vamos ter que encaminhar para o fisioterapeuta, tá com sinal de tensão aqui na cervical, né? Tem sinais de preferência de peito, vamos ter que encaminhar, discutir o caso, depois reavaliar esse freio, né? Tem muitos casos, gente, assim, que mais tem é caso desafiador em quem trabalha com amamentação. O que mais tem, tá bom? E famílias também, saber lidar com sabedoria com cada tipo de família, tá bom? Então, as habilidades de comunicação para lidar com as famílias também são muito necessárias. Então, se você tem dificuldade, né, em se comunicar, em se fazer entender, né, de mostrar o seu raciocínio clínico, ou se você às vezes usa uma linguagem muito rebuscada com uma mãe muito, né, que tá ali humilde, que não é da área da saúde, por exemplo, que não entende o que você tá falando, você tem que saber para quem que você tá falando e se o que você tá falando ela tá conseguindo entender, tá? Porque muitas vezes você vai ter que ficar adequando essa linguagem, essa fala, de uma forma que a mãe compreenda, tá? Usar as bocas ali, ó, tem a boquinha ali, tem um bebezinho ali, né? Vou explicando, vou mostrando foto, mostro vídeo, até que os pais saiam daqui entendidos, né? Entendeu o que tá acontecendo, né? E para buscar a solução da maneira adequada, tá bom? Então isso é essencial. Deixa eu ver se alguém tá perguntando mais alguma coisa. Cassie Camaia. Karen, boa noite. Minha sobrinha não tem a úvula e ela não fala nada. Tem alguma relação? Ela tem 1 ano. Ela não tem a úvula? Será que ela tem palato? Será que ela tem fissura submucosa? Já foi examinado pelo pediatra? Porque pode ser que ela tenha uma fissura. Casos que não tem úvula, geralmente pode ser que não tenha o palato duro, né? Que é o céu da boca, a parte dura, a parte óssea aqui da frente, né? Então, é só uma suspeita, tá? Aqui pensando aqui no que eu já vi de casos de não ter úvula. Então, precisa de uma avaliação aí mais certeira, tá? Não sei se é por isso que ela não fala nada. Não fala nada, ela tem 1 aninho certinho. Não balbucia, não tem palavra-frase, não tem nenhuma palavrinha com sentido, nada, né? Tem que investigar direitinho o que é esse caso, tá? Mas não acho que tenha relação, não. Não assim num primeiro momento, mas tem que ver
se essa falta de úvula tá relacionado com alguma ou com algum outro quadro, tá bom? Oi, Karen, quanto tempo? Lara, oi, tudo bem? Beijo, foi minha aluna. A Fono Tamires Francis. Controlar minhas expectativas quanto aos casos de amamentação foi um desafio para mim no início dos meus atendimentos. Isso que você falou de perguntar as expectativas da mãe é essencial, né, Tamires? Essencial. Tem que saber falar, tem que saber realmente fazer isso, né? Perguntar pra mamãe qual é a expectativa dela, o que ela quer, né? Pra gente ser o mais respeitoso possível. Não, nem mãe ela fala, a Cassie falou, pois é. Tem que avaliar, tá? Precisa de uma avaliação cautelosa, né? Perguntar pro pediatra também essa questão da úvula aí e encaminhar pro fonoaudiólogo também, mandar pro fonoaudiólogo avaliar, tá bom? Acho importante. Pessoal, acho que eu terminei aqui, já vai 1 hora de live já, mais de 1 hora, né? E acho que eu respondi todas as perguntas que mais destacaram ontem que eu não consegui responder. E nos vemos amanhã. Amanhã temos uma live incrível com a doutora Roberta Martinelli, a idealizadora, a pesquisadora do teste da linguinha. Então, assim, gente, é uma live muito importante para quem quer entender sobre língua, né? Sobre a avaliação da linguinha, sobre a avaliação do bebê, sobre o teste da linguinha. Então, eu espero vocês amanhã às 20, tá? Às 20 horas. Se ficou mais alguma dúvida aí, podem me mandar na caixinha que ainda está lá aberta. E depois eu vou respondendo, tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês. É um prazer imenso falar com vocês aqui. Prazer imenso ver vocês, minhas ex-alunas de supervisão, de faculdade, participando aí, né? Beijo, Tainá, Lara. Beijo para todos vocês. Nos vemos amanhã, tá bom, pessoal? Conto com a participação de vocês. Continuem na comunidade Fono Bebê, Semana Fono Bebê, que tá sendo incrível. E amanhã nos vemos mais para trazer mais informação. Beijo para vocês, tá? Boa noite e muito obrigada.